Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe muitíssimo no nome de Jesus. Quero compartilhar com você João capítulo 10, versículo 9, que Jesus fala assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Amém, gente? Jesus, ele fala que ele é a porta. Ele não fala que ele são portas, né? Por assim dizer. Ele fala que ele é a porta. Então, Jesus, ele é a única porta para que a gente venha se salvar. Ele é a única porta de comunicação com Deus entre o homem e o Pai Celestial. Jesus, ele é a única porta. Não há outro caminho, tanto é que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de se chegar a Deus, de chegar à eternidade, de ter vida eterna, senão por Jesus. É isso que a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas não é Jesus ser um segundo plano, um terceiro plano. Não é Jesus apenas um convidado. É como se você tivesse uma festa de aniversário, mas Jesus seria apenas o convidado. Não. Ele é o centro da festa. Ele é o centro de tudo porque ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Tanto é que ele fala, eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? O princípio e o fim. Né? A primeira letra do alfabeto grego e a última. Né? Ele fala, eu sou a luz do mundo. Sem luz não tem vida. Sem luz não tem vida. Não é verdade? Eu sou o pão da vida. Sem pão não tem vida, sem comida não tem vida. Eu sou a água da vida, é o que Jesus fala, que ele é a água da vida. Sem água, todo mundo morre. Por isso que alguém diz, ele é o ar que nós respiramos, ele é tudo para nós. Então Jesus tem que ser a prioridade na nossa vida e na nossa esfera espiritual. Então, ele é tudo para nós. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Por isso que ele fala, eu sou a porta. Não tem outras portas. Por que eu estou falando isso para você? Porque há religiões que aceitam a Jesus, mas não são religiões cristãs. É verdade. Por exemplo, os muçulmanos. Eles reconhecem Jesus como um grande profeta, né? E aí eles reconhecem, mas para eles Maomé é maior do que Jesus. Estou falando de o que são, né? Não estou colocando crítico ou coisa parecida. Só estou pregando a minha palavra, né? Ou a palavra do Senhor. Católicos. Os católicos, na realidade, eles não são cristãos. Eles são romanos. É verdade. A Igreja Católica é uma igreja romana. Tanto é, você já viu em algum lugar escrito assim, Igreja Cristã Católica Apostólica Romana? Você não viu, porque a Igreja Católica, ela não é uma igreja cristã. Ela aceita Jesus, ela prega até a mudança das pessoas, pega a Bíblia, como muitas religiões pregam a Bíblia, né? Até o kardecismo prega a Bíblia, só que Jesus não é a prioridade. Você já passou na Igreja Católica e viu assim, ó, Jesus salva? Você nunca escutou isso. Você já viu a estrutura da Igreja Católica na frente? Aquilo é um prédio romano. É verdade. Você viu as vestes dos padres, dos sacerdotes? São vestes de Roma. Então, você, meu irmão católico, amo você, não tem nada contra você, nem quero que você saia da sua religião, mas eu estou pregando a verdade para você. E gostar de Jesus, muitas vezes, não quer dizer que a pessoa tem vida com Deus. Por quê? Pilatos gostava de Jesus. Herodes gostava de Jesus, mas foi um dos responsáveis, os responsáveis, além dos judeus, que alguns gostavam de Jesus, mas pela morte de Jesus na cruz. Então, tem religião que ela não é cristã. É verdade? E você viu lá em frente à Igreja Católica, você já viu assim um nome bem forte de Jesus? Você não vê. Você vê o nome de santo, você vê o nome de Maria, mãe de Jesus. Todo mundo é honrado ali, menos Jesus. E quando eles expõem Jesus, é como se ele tivesse morto na cruz. É com aquela cara triste, morto numa cruz, seminu, despido. Verdade. Então, não é uma religião cristã. Não é, pastor, você não considera. Não é que eu considero, não é cristã. Porque Cristo é tudo. Não tem segundo plano, não tem santo, não tem margem.
É verdade. A presença do Senhor, né, ela é no mundo espiritual. Ela não precisa você demonstrar fisicamente. Jesus pode até demonstrar milagres fisicamente, que ele faz isso. Só que uma vez um camarada chamado Herodes falou assim, faz um milagre aí. O outro falou, faz um milagre, eu te solto. Ele não fez milagre fisicamente, porque Jesus quer que a gente entenda que ele trabalha na alma, trabalha no coração, trabalha no nosso interior. Amém? Então, é Jesus em tudo, ele é a porta. Ele é a porta para você viver. Não são portas, ele é a única porta. Amém? A religião não é porta. Nós temos a nossa organização. A religião é uma organização só do homem aqui, mas não foi criada por Deus. Nós evangélicos, o outro kardecista, o outro muçulmano, são coisas que as pessoas se organizaram para chegar a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus que te leva para a eternidade. E é ele mesmo que está falando. Ele até fala que o ladrão vem para roubar e matar e destruir, está no versículo 10, né? Mas ele fala que veio para dar vida e abundância. E ele fala que todos que vêm fora dele são ladrões e salteador, no versículo 9. Desculpa, 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Não pode ouvir voz de quem coloca Jesus em segundo plano. Por quê, pastor? Porque ele pagou um alto preço. Nós temos uma dívida com Deus. Todos estão separados de Deus, mas são juntados novamente pela graça que é em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos nós pecamos, irmão. E todos nós, na balança de Deus, a gente vai pesar para o lado ruim. Mas Jesus chega e paga esse preço. Por isso, só a Ele. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Só Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Esta é a nossa mensagem desse tempo, né, que é amanhã aqui no Rio de Janeiro, chuvosa, e aquele nosso compromisso. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas é o que eu tenho para dizer para você. Amém? Sou o pastor Evitor, tenho sempre esse compromisso de estar ministrando a palavra de Deus através das redes sociais. Segue a gente, dá o joinha e nos ajuda aí a pregar o evangelho do reino de Deus. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.